meu nome é Patrícia Bretz, eu sou médica ginecologista e hoje nós vamos fazer o nosso primeiro podcast sobre os hormônios, nosso podcast então chamado Hormônios à Flor da Pele. E por que a gente escolheu falar desse tema? Justamente por ser um tema muito controverso. Na minha rotina de consultório eu vejo muitas mulheres que sofrem com a realidade do desequilíbrio hormonal. Então, antes da gente até abordar esse tema mais profundamente, esse nosso primeiro tema de hoje é justamente para a gente começar a desmistificar um pouquinho essa parte hormonal. E eu quero apresentar a minha história para vocês, para que vocês entendam a jornada rumo ao encantamento, esse trabalho diário com os hormônios. Então, eu me formei na Faculdade de Medicina em 2005 e, na sequência, eu fiz a residência de ginecologia e obstetrícia. Isso de 2005 a 2008, quando a gente ainda não tinha muito conhecimento dessa parte hormonal. Se até hoje a gente vê que tem muita controvérsia relacionada a esse tema, imagina naquela época que a gente só tinha disponível os hormônios equinos conjugados, que eram os hormônios feitos a partir da urina da égua prenha, e era o que se tinha. Os hormônios, então, foram criados ali na década de 70 para a finalidade de reposição hormonal, um pouco depois da pílula, que foi criada na década de 60. Na época que eles foram criados, não tinha muita parte de estudo em relação a critério para separar as pacientes que faziam uso desse hormônio. Então misturava paciente obesa com magra, e hoje nós sabemos que existem 3 fases da menopausa, e cada fase, para cada tipo de paciente, para cada biotipo, para cada comorbidade das pacientes, eu uso um tipo determinado de hormônio, e era um entendimento que naquela época não se tinha. Então, quando eu concluí a residência de ginecologia e obstetrícia, a minha primeira subespecialização foi em oncologia ginecológica, ali em 2009. E imaginem se vocês mulheres que entram na menopausa espontaneamente na faixa etária por volta dos 50 anos, aquelas mulheres que eram castradas por conta do câncer e precisavam fazer isso para sobreviver, mas dormiam com o ovário e acordavam sem. Muitas vezes muito jovens, não tinham preparo para a menopausa. Se entra naturalmente já é sofrido, então cirurgicamente muito mais. E a frase que me comovia muito na prática clínica era: "Ai, Patrícia, me deixa morrer, mas não dá para ficar assim". Então, fora todo o pavor do câncer, muitas vezes o abandono do parceiro, a parte do calor, o sono, o humor, a vagina seca, que quem vive essa fase sabe bem todos os transtornos que isso traz para a vida da mulher. E ali, então, no Hospital do Câncer, despertou o meu interesse pelo estudo dos hormônios. E naquela época, eu já ouvia respostas como de professores maravilhosos, mas como eu disse, as coisas ainda estavam começando naquele período em relação ao estudo da reposição hormonal. Ai, tá viva, tá no lucro, né? Hormônio dá câncer, não pode. Só que é uma coisa que até me entristece muito, que vem se replicando até hoje. Então, quando eu sou ignorante no assunto, às vezes é mais fácil falar que não presta do que eu não sei. E isso, então, me trouxe a motivação para estudar um pouquinho dos hormônios, o paradoxo, justamente dentro de um hospital do câncer. E muitas vezes a mulher tinha um câncer por origem viral, como é um câncer de colo de útero, não tinha nenhuma relação com câncer hormonal e deixava de se beneficiar da reposição hormonal, justamente então por esse preconceito que se criou em torno dos hormônios. E desde então, eu dedico a minha vida ao estudo da reposição hormonal, e todo dia eu atendo mulheres que têm a sua vida que foi muito comprometida pela deficiência do hormônio e pela má condução da menopausa. Então, nesse nosso primeiro podcast, o que seria então o hormônio? O hormônio é uma substância que o nosso corpo produz, ele é produzido nas glândulas e que ele tem uma função ativa no nosso corpo. Então, de uma forma muito leiga, eu brinco com as pacientes que o hormônio é o combustível que faz o nosso corpo andar, que faz o nosso carro andar. E todo o nosso corpo, a gente produz hormônio. Então o cérebro produz hormônio, como o hormônio do crescimento, como a ocitocina, a prolactina, o hormônio que vai estimular os seus ovários a produzir o hormônio sexual, o hormônio que vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, o pâncreas
produz hormônio, que é a insulina. Então, erroneamente, a gente tende a falar que os hormônios são produzidos só pelas gônadas, no testículo e nos ovários da mulher. Mas não, no nosso corpo são produzidos inúmeros hormônios, e até o primeiro estigma que eu quero tirar, que eu já ouvi frase de médicos endocrinologistas dizendo que hormônio não presta. Então calma lá, né, minha gente? Todo mundo produz hormônio e a gente vai ficando velho e vai juntando historinha para contar, e essas historinhas que eu quero trazer ao longo dos nossos podcasts, dos nossos encontros. Uma vez atendi uma paciente num pronto-socorro. Não, minha senhora, isso é um desequilíbrio hormonal, ela com muito medo de ser câncer ou uma doença mais grave. Mas doutor, hormônio, eu nunca tive isso na minha vida. Então, primeiro, mito que nós vamos tirar: todos nós produzimos hormônios. Existem vários tipos de hormônio que são produzidos em diferentes partes do nosso corpo e todos eles têm uma função, tá? Então esse primeiro mito de que o hormônio dá câncer, o nosso corpo produz e ele é uma substância ativa. Eu preciso dos hormônios para manter o equilíbrio e o funcionamento adequado do nosso corpo. E quando a gente entra no assunto menopausa, que é uma coisa que a gente vai focar muito aqui nos nossos podcasts, a gente está falando especificamente sobre a falta dos hormônios sexuais, principalmente o estrógeno, a progesterona e a testosterona. Então, também um outro mito é que a testosterona seria um hormônio exclusivamente masculino. Isso não é verdade. Homens e mulheres produzem testosterona em quantidades distintas. Então, a mulher, ela produz 40 vezes a 100 vezes menos testosterona que o homem. É por isso que o homem pensa em sexo o dia inteiro e a mulher, eu brinco que é o carro a álcool no frio, na maioria das vezes, né? Ela precisa de mais estímulo, de mais reatividade para ter, então, um melhor desempenho sexual quando comparado à maioria dos homens. O estrogênio seria o hormônio, então, relacionado ao vício de pele, de cabelo, memória, proteção cardíaca, proteção óssea. Hoje, então, sabe-se que o que mais mata as mulheres são as doenças cardiovasculares. E depois da menopausa, eu tenho um aumento de mais de 10 vezes a chance de infarto pela queda do estrogênio e a mulher deixar de se beneficiar, então, da proteção cardíaca que o estrogênio promove. E você fazer uma reposição hormonal oportuna, do que a gente chama de janela de oportunidade, a gente vai discutir isso nos próximos podcasts, você então previne em até 35% a chance de óbito por doenças cardiovasculares na pós-menopausa. A testosterona, que na mulher também tem ação de proteção cerebral, proteção cardíaca, massa muscular e queima de gordura, obviamente para as mulheres que têm um estilo de vida regrado, porque a tendência na pós-menopausa é o acúmulo de gordura, principalmente a gordura visceral, que também é o que mais infarta as mulheres nessa faixa etária. E também a parte da libido. Então a testosterona agindo nesses setores da vida da mulher. Inclusive existe uma doença chamada desejo sexual hipoativo, que é quando eu tenho uma queda da libido por um período maior que 6 meses, e aí eu tenho um respaldo médico. Isso é um consenso mundial para a reposição de testosterona em mulheres. E hoje trabalhos também falam que a testosterona teria um papel de proteção para câncer de mama. Essa é uma publicação recente sobre reposição de testosterona na forma de implante hormonal, reduzindo mais de 30% a incidência de câncer de mama no grupo estudado. E o outro hormônio, a progesterona, que é o hormônio para as mulheres na pós-menopausa que faz a proteção do útero contra um câncer de endométrio. Então existem basicamente 3 tipos de hormônios sexuais, que é o que a gente vai focar nessa parte da menopausa, no nosso podcast Hormônio à Flor da Pele, e cada um com uma função específica e que nós vamos aprofundar nesse nosso bate-papo, então, ao longo dos próximos podcasts. Quem gostou, manda o linkzinho para as amigas aí também participarem disso. Hormônios à Flor da Pele é uma forma de a gente tentar desmistificar essa questão aí do uso inadvertido ou do receio do uso de hormônio, e eu vejo na prática clínica muitas mulheres que deixam de se beneficiar de uma reposição adequada ou que acabam indo para o outro extremo, fazendo uso de doses muito altas, hormônios que não são talvez adequados para a fase da menopausa que ela tá, e acabam colocando a sua saúde em risco. Então eu espero vocês no próximo podcast e não deixem aí de nos acompanhar e compartilhar com as mulheres que vocês amam.